elas chegam sem pressa. Trazem nos olhos o saber dos avós. No ramo de arruda, a coragem. Na fé, a cura. Este é um chamado. Tecer do tempo. As benzedeiras e benzedores de Canelinha. Como foi que a senhora começou a benzer? Nesta oração eu sentia maravilhas, eu sentia coisas boas, assim, ó, flutuando, assim, ó. Eu não sabia no começo o que era, né? Mas daí aquilo eu sentia aquela maravilha, como um vento, assim, aquelas coisas boas, né? E ali eu fui começando a fazer oração, comecei a orar, e eu senti que fazia bem essa oração às pessoas que procuram, né? E foi maravilhoso. Até ponto de hoje, consigo as orações, tá? Que às vezes os ventos vêm aos contrários, mas a gente sempre supera, tudo coisas boas, a gente pede a bênção de Deus, que Ele está sempre presente, né? E tudo a gente vai cada vez pegando mais força de Deus, mais coisa para abençoar o povo, desejar tudo de bom, a gente tem que ser bom, ter força assim de... Às vezes a pessoa vem meio desanimada, eu digo é fé em Deus e pé na tauba, que é uma palavra muito certa. Então ali começou as orações, né? Muito maravilhoso. Também sou católica desde que nasci, e eu nasci num dia muito maravilhoso, que era dia de Corpus Christi. Então, acho que cada um tem um dom, né? Gostei muito. Dona Idalina, o que a senhora benze? Eu faço oração para criança, benzo de arcas caídas, até os gado que eles pedem para fazer oração eu faço, é muito maravilhoso. Que também, como se diz, o São Sebastião também, ele tinha o gado, que é o protetor, que ele faz as orações, né? Então é muito maravilhoso. Aqui vem muita gente. Como é benzer nos dias de hoje? Para mim, benzer nos dias de hoje são assim, ó, a oração que está assim no rosário da Nossa Senhora, que teve as 3 crianças, que teve a aparição, né? Então é uma bênção isso ali. E as pessoas te procuram muito? Muito. A senhora, em algum momento, pensou em parar de benzer, não? Não. Cada vez mais força no poder de Deus para fazer o bem. Tem alguém da sua família aprendendo com você? Não. O que a senhora considera mais importante ensinar para quem quiser continuar? A oração. A força do poder de Deus. Porque só Ele. Não tem outro tipo de coisa que te faz tão bem como a oração, né? A senhora lembra de alguma benzedura marcante que a senhora fez? Lembro. Lembro de uma criança que foi transferida para Florianópolis. Acho que até hoje, se eu não me engano, mora em São João Batista. Antes de transferir ele lá de São João, uma enfermeira me ligou, era uma meia-noite, se eu podia atender aquela criança e fazer uma oração. Eu disse, posso. Levantei da cama, esperei ele chegar, botei um edredom no chão para deixar a bebê bem à vontade, né? Aí eles trouxeram, botaram ali, eu fiz a oração e tudo. Justamente na oração deu que estava com arcas caídas, que os médicos não acreditam que tem arcas caídas nas crianças, né? Eu fiz a oração, fiz a massagem, a criança parou de chorar, daí a guria disse assim, nós nem vamos mais levar para Florianópolis. Eu disse, não, leva para o médico avaliar, para ver como é que tá. Chegou lá, o médico acolheu, avaliou, mandou para casa. E ficou bonzinho, na bênção de Deus. Existem orações ou rezos que só a senhora sabe? Eu acho que sim, vem no pensamento. E o que é a cura para a senhora? A minha palavra de Deus. Gostaria de deixar alguma oração, alguma mensagem para gerações futuras? Eu posso fazer uma oração que é o que mais marca assim pra gente, é a oração de um auto de fé. Auto de fé. Meu Jesus crucificado, por minha culpa, estou muito arrependido de ter feito pecado. Neste momento, consagra teu nome de todas as pessoas que precisarem. Em nome de Jesus, amém. Meu nome completo é Maria de Jesus da Silva Orlandi. Qual é a sua idade? A minha idade, estou com 82. E a senhora benze de responso, né? Eu vizia de responsa, mas agora tempo não vizia mais não.
E como é que foi que a senhora começou a benzer? E eu comecei a benzer quando eu aprendi com minhas vós, meus avós. E a senhora lembra de alguma história assim que a senhora benzeu, de coisas que sumiram que a senhora benzeu, que apareceram, assim, alguma história marcante? E eu lembro que eu rezava para aparecer as coisas que a vez tinha sumido e aparecia, né? Assim, eu sumia as coisas, assim, eles iam lá em casa e pediam para rezar, eu rezava e aparecia, como ali mesmo, ali a Dona Chiquinha mesmo, com tudo que sumia ali, eles vinham aqui falar comigo. Aí, quando eu rezava, e quando eles já vinham me agradecer, que já tinha aparecido. Um dia mesmo o Luiz perdeu uma carteira, e ele chegou aqui e falou, e eu falei pro Luiz, aí eu rezei e falei, ô Luiz, vou rezar. E quando eu rezei, ele chegou lá, ele chegou e já achou, no lugar onde ele tinha passado, ele achou a carteira. Como foi que você começou a benzer? Bom, eu comecei a benzer no momento que eu estava na casa de uma amiga minha e ela tinha machucado o pé. E eu vi que estava com zípara, tá? Zipela, como falam, né? Mas o pessoal costuma dizer zípara. Aí eu disse assim, isso aí tem que benzer? Ela disse, pois é, né? Se a Tonha tivesse viva, a Tonha benzia. Aí eu disse, a Tonha não tá, mas tem a Vera. Aí ali começou. Mas bem poucas pessoas na época sabiam que eu benzia. O que você benze? Aí eu benzo muita coisa. Quebranto, mal-olhado, responso, zípara, cobreiro, animal, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Ô Vera, como é que é benzer nos dias de hoje? Não é muito diferente de antigamente. O benzimento é o mesmo, eu só procurei me aprofundar um pouco mais, porque eu estudo sobre isso. Tá? Aprendi outros benzimentos, porque a minha avó, na época, benzia pouca coisa, assim, né? E eu me aprofundei, aprendi outros benzimentos através de livros, eu tenho livros, e não é muito diferente, não. As pessoas ainda te procuram bastante? Ah, bastante. Bastante. Muito mesmo. Em algum momento tu pensasse em parar de benzer? Não, jamais. O que você considera mais importante para ensinar para quem quiser continuar? Fé. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita vontade de ajudar as pessoas. Que o benzimento é uma forma de tu ajudar a pessoa que está procurando, procurando auxílio para alguma coisa. Então tem que ter muita fé, tempo, né? Porque precisa se disponibilizar. Ô Vera, e o teu benzimento é só presencial? Não necessariamente. Às vezes a pessoa mora longe, não pode vir, aí entra em contato comigo, manda foto, eu faço o benzimento pela foto. Eu já benzi pessoas, parentes inclusive, nos Estados Unidos, no Uruguai, São Paulo, Rio, esse Brasil inteiro aí, que sabe que eu benzo, já entra em contato e a gente faz o benzimento. Você lembra de alguma benzedura marcante que fez algo que te emocionou, te surpreendeu? Lembro. Lembro, inclusive, de duas. De um adulto e de uma criança. Eu tinha ido levar a minha sobrinha no hospital um dia de noite, está fazendo uns 3 anos. E na minha frente tinha um casal jovem, por incrível que pareça, um casal. Aí ele se levantou, foi chamado para ser atendido, ele se levantou e eu vi que eu estava assim, levantou todo torto, digamos. Aí eu perguntei para ela, sofreu um acidente? Ela disse, não, ele é motorista e não sei se foi descer ou subir no caminhão e se machucou. Até eu acho que isso nem é para médico, ela disse. Mas a gente não acha mais ninguém que benze, eu queria tanto que alguém benzesse ele. Aí eu disse para ela, eu benzo? Aí ela veio aqui, isso era umas 9 da noite. A minha sobrinha foi atendida, a gente veio embora, eles vieram aqui, e eu benzi ele já saiu andando, ele disse, meu Deus, dona Vera, que mão santa que a senhora tem. Benzi de rendido, no caso, né? A gente costura. E a criança foi a avó, me chamou para ir benzer uma criança que não dormia, só chorava.
Fui lá, benzi. Aí quando eu estava saindo, eu disse para ela, mas isso aí não é benzimento que eu fiz, não é benzimento que tu me pediu para benzer. Essa criança está com arca caída. Eu vou lá em casa pegar o livrinho da Tônia, que está aqui. E quando eu benzo muita coisa, um benzimento só, eu já decorei. As coisas que eu benzo pouco, eu tenho que olhar no livro, porque eu não sei a reza de cor. Aí eu vim aqui, peguei o livro, fui lá, benzi. A criança na hora parou de chorar, começou a comer. Porque o que ela me pediu para benzer não era outra coisa. Existe alguma reza que só tu sabes, alguma oração que só tu sabes? Tem, muitas. Só eu sei. Que a minha avó ensinou, a minha avó ensinou. Aí dali, na realidade, eu aprendi os benzimentos quando eu era 7, 8 anos, eu acho. Que ia muita gente na casa da avó benzer. E eu decorei muita coisa. Aí, depois a avó faleceu, mas antes da avó falecer, eu pedi para ela ir dizendo o benzimento, eu copiei tudo no caderno. Aí depois a minha avó faleceu, a minha mãe continuou. E depois da minha mãe, 3 anos depois que a minha mãe faleceu, é que eu comecei a benzer. Através dessa minha amiga que na época se machucou. E dali para cá, poucas pessoas sabiam, sabe? Aí de uns 4, 5 anos para cá é que se espalhou. Você já benzeu algum objeto, animal, casa? Já. Pode contar como é? Objeto, casa, animal, roça, cavalo, muito cavalo. De vez em quando vem alguém, o pessoal que tem aras, aí vem me pedir para benzer cavalo. O benzimento não é muito diferente, sabe? A reza é a mesma, só que a intenção é outra. O que é a cura para você? A cura é ter fé naquilo que tu está pedindo. Tá? Se tu vem me pedir ajuda, te benzer, tu tem que ter fé que o meu benzimento vai solucionar a tudo isso, digamos assim, né, do teu pedido. Gostaria de deixar uma mensagem, uma oração para as futuras gerações? O benzimento faz parte da sabedoria popular, sendo uma missão que se aprende e se pratica com respeito e fé, precisando ser preservada e respeitada. Que nossas mãos sejam abençoadas pela Santíssima Trindade e que nossas palavras tragam tranquilidade a todos aqueles que necessitam de ajuda. É a fé e a oração que nos move na arte de benzer, em busca de ajudar o próximo. Alguns dos benzedores agora benzem lá do céu, mas continuam vivos em nossas lembranças. Antônio João Gomes benzia com fé de homem simples e mãos que sabiam a força da terra. Era raro. Homem que benze, homem que reza pelos outros. Era um elo entre o céu e o chão batido. A reza de Leonor era sussurrada, mas parecia atravessar o tempo. Era como ouvir a própria avó da gente chamando bem, espantando o mal com doçura e coragem. Bernardina benzia com um ramo verde e um olhar sereno. Era como se a natureza falasse por ela. Um sopro de fé antiga, vinda das matas e das avós. Dona Cotinha não curava só o corpo. Ela escutava, ouvia com o coração. E no silêncio de sua reza, a dor já começava a ir embora. E aqui está o livrinho de benzimentos da minha mãe. Aqui tem benzimentos com a letra dela. Aqui a minha avó com meu avô, a minha mãe, e eu não lembro quem é que está ali com ela. Que era benzedeira. A minha mãe, sim, a minha mãe era benzedeira. E a avó também. A avó também era benzedeira. E aqui a minha mãe, que também benzedeira, que a minha mãe benzia muito o pessoal na Sexta-feira Santa. Antes dela falecer, a minha mãe faleceu faz 12 anos. E uma Sexta-feira Santa, antes dela falecer,
ela benzeu 129 pessoas. Cheguei a contar porque eu achei assim uma coisa extraordinária, né? As pessoas se vieram aqui, que benzimento é uma bênção. É uma bênção que a pessoa recebe de alguém que está se disponibilizando a abençoá-la, a curá-la de algum modo. Eu lembro de passar aqui e ver uma fila quilométrica e aí me chamou a atenção, Isso, né? chamou atenção, até inclusive teve um fato interessante, teve um pessoal de uma cerâmica, na época uma cerâmica, ainda tem a cerâmica, o pessoal, os queimadores, vieram aqui perguntar se tinha acontecido alguma coisa, que viram muita gente aqui na frente, né? Aí foi tudo tranquilo. O nome da tua mãe? A minha mãe é Antônia Gomes Reis. Ela faleceu faz 12 anos, ela faleceu com 70 anos. Ele benzia um pedaço com a linha, primeiro ele pegava a linha e media a criança, né? Se no caso a linha não fosse igual, não tinha língua. E se a linha fosse mais comprida, aí um pedaço mais comprido, porque ele estava assim, e daqui cai no pezinho. E a medição da míngua era da cabeça até no dedinho da criança. Depois da ponta do dedinho, ele segurava a linha e fazia a medição do dedo do meio até na outra mão do dedo do meio. Aí depois ele juntava aqueles 2 pedaços de linha. Se desse encontradinho, a criança não tinha míngua. E se desse desencontrado as pontas, a criança tinha míngua. Aí depois ele tirava a roupinha da criança, pegava aquele toucinho, né, de porco, passava e rezava. A gente não sabia o que ele falava, se era uma oração, se ele pedia. A gente não sabia o que era, porque ele nunca falou, nunca passou para ninguém. Aí ele passava na parte da frente da criança, na parte de trás. Depois botava essa linha, ele enrolava num ovo cru, na casca, né? Enrolava aquela linha. E os toucinhos que ele passava na pele da criança, ele botava junto com esse ovo. Ele enrolava numa folha de papel, numa folha de caderno, numa folha branca, tinha que ser uma folha branca, né? E depois colocava aquele ovo com a linha amarrada, que ele já deixava pronto, tudo prontinho, era só a mãe ou o pai da criança pegar aquela trouxinha que ele deixava pronta, botar numa brasa, o ovo estourando, pegava aquela cinza e o restante do ovo que estava estourado e tinha que jogar numa água corrente. Depois, no outro dia, ele sempre fazia 3 benzimentos, né? Mas no segundo dia, que às vezes a criança voltava, a linha já estava encontradinha. Mas ele continuava a fazer o benzimento por mais 3 vezes, né? A primeira vez e mais 2. E sempre repetia a mesma coisa. A Maria do Celestrina, a dona Maria do Celestrina, que ensinou para ele. Aí nós fomos lá um dia, benzeu o Alexandre, filho da Irene. Aí ela disse assim para Tudinho, tu és tão rezador, tu não querias aprender a benzer? Aí ele disse, essa dona Maria quiser me ensinar, eu quero. Aí quando fez uns 4, 5 dias que ela tinha ensinado Tudinho, ela morreu. Aí foi assim, uma coisa, parece que ela já estava definhando para deixar alguém no lugar dela. No silêncio do vento, ouve-se uma prece. No galho que balança, um corpo adormece. E cura vem mansa, pelo sopro dos avós, que nunca nos esquecem.